E se a gente pudesse ser mais autêntico e se comunicar melhor? Gostei, gostei. Oi, tudo bom? Eu sou Rafa Capai e esse é o VQV Convida, o Vamos que Vamos Convida, onde eu converso com gente foda que me inspira sobre temas que nos interessam. Na verdade, só uma desculpa para bater papos gostosos e inspiradores e que você possa acompanhar daí. E hoje eu tenho ela na passarela, Carol Nalon, moradora da espaçonave. Integrante agora oficial desse time. Ela veio junto com o copiloto, né? Zig, Stardust. Pra gente, quando foi que a gente conversou, né? Faz um tempo quando a gente fez o extinto Vamos que Vamos Convida, que ainda era na live, né? Faz o quê? Faz uns 2 anos? Faz mais, talvez. Você acha que mais? E a gente sempre falava, vamos fazer mais coisas, vamos fazer mais coisas. E daí a gente nunca fazia. Não. Mas a gente sempre se encontrava. E aí agora a gente tá se encontrando e a galera vai poder acompanhar. Conta pra quem não te conhece ainda ou pra quem já te conhece, mas quer entender um pouco melhor. Me conta mais da sua trajetória. Como é que você chegou? Qual é o seu capital humano e criativo? Puxa, eu, na verdade, sou bióloga de formação, né? Então a galera sempre acha que, nossa, nada a ver, você tá trabalhando com desenvolvimento humano agora. Mas, puxa, quando o professor chegou na sala de aula e falou biologia é o estudo da vida, eu falei, é isso, tô viva, quero estudar a vida. Então eu sempre tive essa coisa apaixonada pela vida. Mas eu não sabia que eu era apaixonada pelos seres humanos, porque eu achava que era muito difícil lidar com seres humanos. E a faculdade de biologia veio para concretizar isso, porque daí eu fiquei, identificando planta, trabalhando com ecologia, vendo que era muito difícil mudar a consciência ambiental. Então, eu não entendia por que o ser humano tinha esse range tão diverso de comportamento. Eu queria entender isso, mas não sabia como. E aí, no final da minha faculdade, eu estava perdida, não sabia como que eu ia atuar no mundo como profissional e não via dentro da biologia caminhos que eu sentia que eram meus, assim. E aí minha mãe escutou isso e falou, vai fazer um curso de coaching, então. Eu não sabia que eu podia contratar um coach, porque o ideal seria eu ter contratado um coach para mim. Mas eu caí de paraquedas num curso de formação em coaching. Mas aí você caiu num curso de formação porque, na verdade, você estava querendo se encontrar. Isso. Mas aí foi fazer um curso. Exato. Nada a ver. Mas eu gostei do curso e, assim, algumas ressalvas, mas eu encontrei ali, a psicologia positiva, então, gente que estava estudando a felicidade, caminhos para eu explorar isso. E aí eu ainda estava terminando a faculdade e comecei a colocar esse estudo da felicidade junto dos meus estudos de ecologia. Então tem um capítulo, uma parte da minha monografia que na época foi a busca pela felicidade, o que isso tem a ver com o meio ambiente. Então, a forma como a gente busca a felicidade através do consumo, como o consumo afeta o ambiente, e como que a gente pode ser verdadeiro em relação à busca da felicidade. Então, se a gente fosse verdadeira, se a gente estivesse em busca da felicidade genuína, isso certamente mudaria a forma como a gente explora o ambiente. Então, foi muito legal, assim, para mim isso foi tudo novidade. Mas não me enxergava como, uma coach, assim, eu vou começar a falar que eu sou coach a partir de agora, não fazia muito sentido na minha cabeça. Mas falei para os amigos que eu tinha feito curso de formação. E aí eles, vamos fazer. E a primeira amiga que falou, vamos fazer, ela falou, eu vou te pagar. Ainda me pagou. E aí foi muito legal, e aí eu fui fazendo boca a boca, sempre trabalhando, assim, ainda tive um emprego formal nos Estados Unidos, na The Ohio State University, trabalhando com recrutamento e seleção de gente para ir trabalhar nos Estados Unidos, em greenhouses, fazendas, campos de golfe, vinícola e tal. E só que eu fui me interessando, assim, eu fui me envolvendo com os meus clientes, sabe? E eu começava a falar, cara, vai atrás então, você parece que tá indo bem nisso mesmo, segue esse caminho, né, tentando encorajar, e eu mesma tava ali trabalhando 8 horas por dia e só de noite que fazia o coaching. Aí em 2012, então eu fiz o curso de formação em 2010, em 2012 eu decidi abrir a Thier. Em 2010 eu também conheci a comunicação não violenta. Uma amiga minha me indicou o livro do Marshall Rosenberg, eu li o livro e falei, nossa, que esquisito isso, quem é que fala desse jeito? Estranho falar que nem robô, mas como era uma amiga que eu boto muita fé nas indicações dela, eu fiquei com aquilo na cabeça, CNV é um negócio legal, eu tenho que entender isso melhor ainda, porque eu acho que eu ainda não entendi. Aí em 2012 eu abri a Thier para trabalhar com coaching, então eu falei, vou apostar nisso. Voltei dos Estados Unidos, morei um tempo com a minha mãe, e quando abri a Thier eu vim para São Paulo. Comecei a fazer workshop para enquetes, então comecei a me posicionar no mercado. Fiz uma parceria muito bacana com o 99 Jobs, foi
fundamental para eu conseguir ganhar ali, me posicionar de fato como coaching, né? Nesse momento, você ainda, a sua área de expertise era carreira? Ou você fazia carreira. coaching de outras áreas também? Até hoje assim, a minha isca maior é essa, quem está insatisfeito com a carreira. Mas agora que eu estou fazendo uma formação de coaching ontológico, que eu estou abrindo mais e conseguindo lidar com outras questões. Mas ainda assim, quem me procura é geralmente a carreira. Que é um negócio que eu gosto muito, porque né, é a nossa expressão no mundo, assim. Mas é só uma isca, porque no final tem um monte de coisas para trabalhar, né, que não são a carreira. Bom, e aí nesse meio do caminho, fazendo coaching e tal, eu descobri essa coisa do mercado online. E eu vi que pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, que estavam investindo nisso, estavam bombando. Falei, puta, um dia eu quero ter alguma coisa assim. E já vim aprofundando a CNV, porque no início da TIE eu tive um sócio, Felipe Nastari, que veio para a TIE para fazer workshops de CNV. Então eu acompanhava nos workshops dele. E porque eu estava acompanhando ele nos workshops, eu sempre tinha essa necessidade de, eu preciso ser congruente com o que eu estou fazendo. Então eu comecei a praticar muito a CNV na minha vida. Eu comecei a entender de fato o que era aquilo. Eu vi que não era falar que nem robô. E aí eu comecei a mudar um monte de relacionamento. Tipo, eu realmente virei uma outra pessoa no meu jeito de me relacionar. Aí em 2014, eu falei, cara, eu quero ter um curso online e vai ser de CNV. Porque daí eu já estava, então, 2010 até 2012 para entender o que era CNV de 2012 até 2014 para praticar, ver qual era o efeito na minha vida. Aí em 2014 eu decidi, em 2015 eu lancei o CCA. Então a TIE teve duas fases, assim, uma do coaching com workshop para inquietos, e aí hoje o maior projeto é o Caminho da Comunicação Autêntica com Comunicação Não Violenta. E eu estou entrando numa nova fase agora do coaching ontológico, então provavelmente em 2017 eu vou estar com mais agenda para mais clientes de coaching, porque eu voltei a me apaixonar pelo coaching, sabe? Agora que eu estou saindo um pouco desse modelo escolas americanas, que eu estava absolutamente frustrado assim, com ele. Qual que é a diferença de uma escola americana para escola ontológica? Muitas. Mas é assim, as escolas americanas, eles têm um modelo linear de coaching. Então, quem é você hoje, quem você quer ser daqui a pouco, ação, 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 ação. O coaching ontológico é tipo assim, não existe ação sem a gente falar de contexto. Qual o contexto? Quem é o ser que realiza essa ação? E o coaching ontológico, ele presta muita atenção na linguagem. Como que o ser se narra? Como que o ser se expressa. Então, também tem uma ligação com a comunicação não violenta, porque na comunicação não violenta a pesquisa também é a linguagem, e isso me encanta muito, né? E, nossa, o coaching ontológico, ele está mais ligado com a teoria da complexidade, então ele engloba o caos, ele não quer excluir o caos. Então não tem essa, tipo, você não conseguiu, porque você está se sabotando, porque você... Não, tipo, é uma coisa muito mais humana, assim, sabe? De muito mais... mergulho mais profundo. E não é um processo tão cheio só de ferramentas. Você não chega na sessão só com uma ferramentinha para fazer com a pessoa. Você chega na sessão sabendo fazer pergunta, que transforma. E não é uma coisa assim, garantia de resultado. Sabe assim? A única coisa que eu te garanto é um processo. Você vai passar por um processo e vai sair daqui transformado. E é isso, viver o processo é a coisa mais linda que você pode viver. É aquela coisa do Nietzsche, fazer da sua vida uma obra de arte. A sua vida é única. Então, se uma pessoa passa por um processo de coaching e ela já sai achando que a vida dela é uma obra de arte, o processo já valeu. Mesmo que ela não vire milionária, mesmo que ela não tenha um helicóptero, entendeu? Que é muita gente que vê esse negócio do coaching americano pira que quer essas coisas, e que se não quiser tá se sabotando, e que se não conseguir é um loser. E aí a gente tem essas escolas, esses coaches formados por essas escolas, que muita gente se dá mal, sabe? Assim, que muita gente fica frustrada, porque é como se eu cheguei, então, perto desses caras, eles falaram que se eu fizesse o que eles falaram, e estão me falando que eu ia dar certo, e daí eu não dei agora. Entende? Mas é isso, não é todo mundo que vai dar certo. Desse jeito, entendeu? Não é porque um cara conseguiu X coisa que qualquer um consegue. Não, e é muito louco que é exatamente o que a gente estava conversando aqui antes com a conversa com a Lala, né? Se a gente continuar avaliando sucesso a partir de ferramentas do Ocidente, ferramentas que vêm de um outro, que são ferramentas muito
quadradas mesmo, né? A gente vai continuar achando que uma pessoa que não fez R$1 milhão, ela é mal sucedida. E não é isso. A gente tem que mudar a forma de avaliar. E não só mudar o que a gente faz, né? A gente tem que olhar diferente para essas coisas, Com certeza. né? E quão genuinamente bem eu me sinto. E esse é a minha régua de sucesso, sabe? Tipo, não tem jeito. Pode ser lindo aos olhos dos outros. Se eu não estiver bem, pra mim não tá funcionando. Eu não imponho esse padrão pra ninguém, mas é só um comentário. Claro. E com certeza tem coach que aprendeu, né, essas ferramentas que consegue também fazer um processo que seja mais humano, né? Não é necessariamente só a ferramenta que faz o coach. Né? E me foi muito útil, confesso. Ter começado nessas Mas talvez escolas. Chegou, né, num limite pra você. Eu piro numa coisa que é assim, é como se você tem que entrar na vida, é como se você tivesse que entrar no mar. Então, você tem que se expressar. Então, se você ficar parado ali na laminha, olhando para o mar, para tudo que você tem que viver, você começa a afundar. Você tem que ir. E quando você vai, é só onda na cabeça, é só pancada, Então, você tem que passar a arrebentação. Nesse momento de passar a arrebentação, é útil essa coisa do vai, força, não para. Tipo, isso me serviu muito. Só que depois que você passa a arrebentação, você tem um oceano pela frente, você tem um mistério da vida, você não sabe. Então, a melhor coisa que você pode fazer é aprender a boiar. E viver nesse mistério, entende? E você não vai ter energia pra continuar nadando por muito Não vai. Pra vida inteira, né? Tem que ter mais sabedoria a partir daí, sabe? Então, eu acho que é isso, assim. Eu tô me interessando mais por isso, por o que a gente faz quando a gente já tá nesse oceano, sabe? Legal. Agora, comunicação não violenta. O que é isso? E pra mim, por que chama assim? Por que a gente dá ênfase na violência no título? Por que, sei lá, deve existir um motivo, né? Não sei. Sim. Olha, me contaram que tem esse nome, não sei se é verdade, porque o Marshall Rosenberg, que foi o cara que sistematizou a comunicação não violenta, ele dava várias palestras para introduzir esse tema. Foi o título que mais atraiu pessoas. Então ele continua fazendo isso. Não sei se é verdade. Mas eu sei também que foi um método que o Marshall sistematizou a partir de vários movimentos não violentos ao redor do mundo. Então, tipo, o movimento do Gandhi já tinha esse título de não violento. Então, acho que ele quis preservar. Mas eu não tenho certeza de nada disso. E aí existem várias formas de explicar o que é a comunicação não violenta. Por quê? Porque ela opera no nível intrapessoal, eu comigo mesmo, inter, eu com você, e sistêmico, nós todos. A forma como eu faço o meu curso de comunicação não violenta é no intra e no inter. Então, a forma mais fácil de explicar é dizer que é uma ferramenta que te ajuda a transformar a forma como você se comunica. Mas, daria para falar que a comunicação não violenta é uma quebra de paradigma total. Porque quando eu começo a tentar entender qual que é a necessidade da sociedade, isso gera uma provocação no sistema capitalista. Né? Então, tipo, tem o Dominique Barter, a forma como ele faz os workshops dele de comunicação não violenta é uma coisa, assim, absolutamente disruptiva. Do início ao fim, do processo de inscrição até a forma como ele passa o conteúdo e tudo mais. Eu trabalho a CNV como uma ferramenta, então eu tenho um curso que eu ensino a metodologia. E a partir da metodologia, como que você se transforma, e eu espero que depois que as pessoas aprendam a metodologia comigo, que elas esqueçam a metodologia, porque senão a gente vira um robô. Tá. E isso eu trabalho bastante com os alunos. Então, só que aí, o que está no cerne da comunicação não violenta? Bom, primeiro que a gente não se aprende a se comunicar, a se relacionar. Você não teve aula de relacionamento, né? Então a gente vai aprendendo meio de uma forma meio empírica e tal. Dessa forma, todo mundo chega num joguinho de culpado e inocente. A gente conversa muito em termos de comportamento. Então, ou eu gosto ou eu não gosto do seu comportamento. Eu gero uma expectativa, ou eu me frustro, ou eu adoro o seu comportamento. E daí eu fico falando pra você, tipo, isso daí que você fez não é legal, ou isso que você fez é legal. E aí você vira pra mim e fala, mas isso que você fez, eu só fiz o que eu fiz porque você fez o que você fez. E é muito difícil conseguir sair desse limbo. Então a CNV, ela resgata a gente desse lugar e leva para um outro lugar, que é para além da ideia do certo e do errado. Então a gente começa a falar a linguagem das necessidades, ao invés de falar a linguagem dos inocentes e dos culpados. Então tem a frase máxima ali do Marshall, por trás de todo comportamento existe uma necessidade. E aí a ideia é essa, a gente se
tornar investigadores da própria necessidade. E dos outros também, né? A necessidade dos outros. Então, quando alguma coisa acontece, eu entender dentro de mim o que aquilo me gerou. E eu expressar isso. Então, a CNV ela é muito útil porque tem gente que não fala o que está pensando porque não sabe como falar, tem medo de magoar. E tem gente que fala porque acha que isso é ser autêntico, né? E tem muita gente que confunde autenticidade com sincericídio. Então, falar tudo que você está achando, todos os seus julgamentos para outra pessoa, não é autenticidade. Isso daí é falta de maturidade, né? Agora, quando você fala a partir da sua necessidade, isso é seu. Não tem como ser mentira. Isso está acontecendo com você. Mas falar do julgar, falar o que você acha do outro, pode não ser verdade, porque você não conhece o que está acontecendo no mundo do outro, né? Então, a CNV ela ajuda a gente a chegar nesse nível assim, de compreensão do comportamento. Nossa, é muito... É pra tudo, né? É, pra tudo. E é pra todo mundo? Sim. Qualquer pessoa, em qualquer nível de relação, sei lá, mãe e filho, marido, mulher, mulher, chefe, empregado, colaboradores no mesmo projeto. Todo mundo pode usar, né? A CNV. Todo mundo. E é uma coisa muito louca, assim, porque... Então, a CNV, ela trabalha o tempo todo com esses dois eixos, né? Empatia e autenticidade. Como que a gente consegue equilibrar? A empatia é fundamental para existir a conexão. Então, não sei se já percebeu, mas em todas as línguas tem a expressão "Oi, tudo bem?" Então, o que é isso, né? No fundo, a gente sabe que para eu conseguir, antes de conversar com você, eu preciso estabelecer uma conexão com você. Mas a gente cuida muito pouco dessa conexão. E a empatia é a forma como a gente consegue cuidar dessa conexão. Para depois, então, falar da gente, falar o que a gente quer, o que a gente precisa, o que a gente está sentindo, o que a gente está observando, o que a gente está querendo dessa situação. Só que muito está se falando de empatia hoje em dia, mas pouca gente sabe como demonstrar, de fato, empatia. Principalmente porque o momento que as pessoas mais precisam de empatia é o momento que elas estão falando alguma coisa horrorosa pra gente. É o momento que elas estão criticando a gente. Então, como é que a gente consegue traduzir o que está por trás do que a pessoa está falando quando ela critica a gente? Né? Tipo, pô, não aguento mais que você está fazendo isso de novo. Putz, você está cansado que essa situação está se repetindo? Quem são as pessoas que sabem ter esse tipo de reação, né? E eu fico me perguntando porque eu tô sempre te ouvindo, consumindo seus conteúdos, e aí eu fico me perguntando, você, assim, se isso já é algo natural em você, ou se você tem que se colocar nessa posição mais... Entende o que eu tô dizendo? Se é uma chavinha que já é natural pra você, ou é alguma coisa que você tem que se relembrar constantemente de tentar funcionar desse jeito? Depende bastante da situação. Eu tenho conseguido mais, mas porque acho que são 3 anos tipo, de prática mesmo. Sabe quando você coloca uma coisa na sua cabeça e você fala, eu vou praticar isso? Então você está atenta para praticar? E é essa coisa, assim, para mim é muito importante ser congruente com o meu trabalho. Então, trabalhar com isso traz uma responsabilidade forte. Mas eu não sou uma máquina, eu continuo sendo ser humano. Então, recentemente mesmo, tiveram alguns episódios que eu olhei e falei, nossa... Saí, não dei conta de ser empática, mas tá tudo bem também, sabe? Sim, sim. Tem horas que o melhor é o melhor que você pode fazer, assim. Eu acho que tá todo mundo operando no melhor que pode fazer. E eu gosto daquela, quando você fala também, tem hora que a gente não precisa ou a gente não quer ser empático também, né? Total. Também é se respeitar o seu momento, porque a empatia exige uma vontade de se conectar. Agora, eu acho que a gente também, além do músculo da empatia, a gente também tem o músculo da compaixão, que eu acho que é o mais forte ainda. Se fosse para escolher, eu respondi uma entrevista esses dias, se você pudesse deixar uma mensagem para o mundo, se o mundo inteiro fosse te escutar, e uma coisa que você falasse, o que você falaria? Eu falei, que o nosso ponto de partida seja a compaixão. Porque se a gente exercitar esse músculo da compaixão, bicho, tipo... resolve muita coisa, e onde ele fica? Sabe? É no cérebro ou no coração? Acho que nos dois. Mas tem um caminho cerebral que é diferente do caminho cerebral da empatia. E o caminho cerebral da empatia, ele pode nos conduzir ao burnout.
Então, quando eu sinto junto com a pessoa, entendeu? Ou se você vê um monte de notícia trágica ao longo do dia, chega no final do dia, você está esgotado. Quando você tem compaixão pelo que está acontecendo, porque a compaixão é quando você deseja que os outros se livrem de sofrimento, que eles sejam felizes. E aí, quando você entende o que é o sofrimento, você entende que todo mundo é capaz de se livrar do sofrimento. Então, isso é uma coisa factível de se desejar. Sabe? E talvez a mais potente, né? Então eu acho que também quando você começa a acoplar a compaixão com a empatia, também fica mais fácil. Agora, autenticidade. Eu acho que talvez existam níveis diferentes de autenticidade, no sentido de autenticidade eu comigo mesmo, e eu senti que eu estou vivendo de acordo com o que eu creio, o que eu acredito, o que eu desejo, e a autenticidade nas relações. Eu sei, né, que você pesquisa muito essa segunda, mas eu queria trazer a gente para a primeira, assim. O que é autenticidade para você? Nossa, eu aprendi assim de um jeito muito louco, que nossa, uma vez um cara veio fazer um workshop, o Hector Oton. Ele acho que é um astrólogo. E aí a gente fez uma troca. Ele ia fazer meu workshop e ia fazer uma consulta com ele. E aí ele leu lá uns negócios no meu mapa, não sei o quê, e ele virou pra mim e falou assim, em 2013. Ele falou, Carolina, viva a sua verdade. Porque se você não viver a sua verdade a partir de agora, você pode morrer este ano. Nossa. Legal, beleza. Eu saí de lá com essa pergunta, sabe? O que eu não tô vivendo a minha verdade? E com essa urgência, né, de poder morrer, assim, não que eu achasse mesmo que ia morrer, mas assim, nem sei se ele viu, mas é uma pergunta que eu acho que todo mundo pode fazer. Porque leva a gente para um lugar, sabe, se eu fosse morrer por não viver a minha verdade, o que eu mudaria na minha vida? Então, naquela época, eu tive um clique muito forte em relação a isso, e aí, por exemplo, muitas pessoas da minha família não sabiam que eu era gay. E era um tormento para mim viver daquela forma, porque no fundo, eu tenho certeza absoluta que não tem nada de errado com o fato de ser gay. Tipo, gente, hello, né? Eu não consigo entender por que tem preconceito com isso. Então, por que eu não me abria pra minha família? E com aquilo eu tomei coragem. Então, tipo, várias coisinhas que eu tinha vontade de fazer, assim, mas que eu não sei por que eu não fazia, aquilo me abriu, sabe? E nesse ano também, eu tive uns momentos bem intensos, assim, que inclusive eu tive até uns episódios de ataque de pânico, porque eu acho que isso é sempre uma mensagem também, né? Pra você olhar, e me fez reavaliar muita coisa da minha vida também. Então eu não sei, eu acho que viver a nossa verdade é uma coisa que exige pra caramba da gente, e que às vezes necessita desses puxões de orelha da vida, pra gente ter coragem de viver. Mas eu não sei o que é para as outras pessoas. Eu não sei. E eu fico pensando que existe, acho que por conta da internet, agora uma pressão para que a gente seja autêntico, e é legal que todo mundo seja autêntico também, mas eu fico sempre pensando que ninguém é autêntico o tempo todo, sabe? Às vezes você se insere em contextos que você não consegue exatamente ser quem você é. Assim. E ninguém é autêntico. A autenticidade não é uma coisa que você é ou não é. A autenticidade é uma prática. Toda hora você tem a chance de ser ou não autêntico. Acho que era isso que eu estava precisando entender. Assim, é uma prática. É uma prática. E você sabe exatamente a hora que você está se adequando só para conseguir fazer parte. E a gente faz isso às vezes. E eu faço direto ainda. E eu olho e falo assim, olha lá que bonitinha eu tentando fazer parte. Né? Mas no final, quando você se adequa para fazer parte, quando você se adapta para ser aceito, quem é que está sendo aceito? Não é você, é aquela coisa que se tornou para ser aceito. Mas tudo bem, faz parte do processo, né? Às vezes a gente cria essa faceta para entender se a gente quer ser essa faceta também ou não. E às vezes a gente gosta e aquilo vira a nossa verdade também. Clareou bastante para mim, não é hermético, né? Não é estático, é prática, é igual escovar dente. Eu não sou autêntica, eu não sou empática, eu pratico essas coisas. Muito legal. Tem horas que não. E aí levando para o campo a relação entre autenticidade e comunicação. São coisas que se complementam. Eu consigo ter uma comunicação não violenta, não sendo ou não exercitando a autenticidade? Faz parte da comunicação não violenta a empatia.
se você só for empático, você pode dizer que você está praticando a CNV. Mas, certamente, em algum momento, você vai começar a sentir que aquele sapo está entalado na sua garganta. Então, se você usar a mesma lógica que você está usando para escutar o outro, para se expressar, com certeza vai dar um balanço mais saudável dentro das suas relações. Acho que sim, mas não recomendo. Sabe, assim? Ia perder a graça do negócio, né? Porque é importantíssimo, assim, para a saúde de um relacionamento que existam limites. E é na autenticidade que eu estabeleço esses limites. É eu falando das minhas necessidades, do que eu preciso, de quem eu sou, de como eu tô me sentindo, sabe? Uhum. E qual que é o seu próximo... Enfim, acho que você já até falou a questão do coaching ontológico, assim, né? Mas você caminhou da questão da carreira para a questão da comunicação não violenta, agora para o coaching ontológico. Eu fico me perguntando como é que você se inspira, assim, esse caminho da construção da sua própria... Fui para um outro assunto completamente diferente, mas que a gente gosta de conversar. A construção da sua própria carreira, como é que ela se dá, assim? É uma coisa que é mais planejada? Ou é uma coisa que é mais intuitiva? Você vai puxando os fios, puxando as coisas que acontecem? Já foi mais planejada, assim. Eu já tive mais metas, assim, sabe? Agora eu tô num momento que eu tô sentindo que eu tô confortável. Se a Thier seguir nesse ritmo pelos próximos 5 anos, eu acho que vai me fazer bem. Não tenho ganas de fazer nada muito monstruoso. Eu tenho vontade de, tipo, fazer isso. E fazer isso bem feito, e conhecer as pessoas, e conhecer as histórias, e me lapidando como facilitador, e me lapidando como coach. E eu acho que alguma coisa vai vir naturalmente a partir dessa experiência, sabe? Uhum. Mas eu tô bem tranquila, assim, com a forma como tá indo agora. Quem que te inspira hoje em dia? Nossa, tanta gente... O que você tá lendo agora? Nossa, tô lendo um monte de poesia, de literatura. No início, tipo, 2, 3 anos atrás, eu só lia coisa de desenvolvimento humano, né? Psicologia positiva, CNV, comunicação. Agora eu tô lendo um caderno de poesia da Maria Bethânia, tô lendo Leminski, tô lendo Clarice, tô lendo Milan Kundera, tô lendo Bukowski. Tipo, deu uma saidinha assim, tá sendo maravilhoso. E o que você tá ouvindo? De música? Nossa, também tá bastante coisa, mas... Puxa, MPB, eu gosto muito da galera da MPB daqui de São Paulo. Então, tipo, Luiz Tati, Alzira Espíndola, o Itamar Assunção. Nem todo mundo de São Paulo, né? Mas a Selmar, Alice Ruiz. Eu tô pirando, assim, nas músicas deles, ultimamente. E quem te inspira nesse universo da internet? Quem que te inspira? Com quem que você se conecta? Com quem que você gosta de consumir conteúdo? E pode ser conteúdo, sei lá, de entretenimento, qualquer coisa. Não precisa ser alguém do desenvolvimento pessoal ou humano. Da internet. Que as pessoas, elas não estão tão na internet, mas elas estão. Por exemplo, o Cláudio Tebas, que faz o Play Monday, né, que vai para as ruas, faz vídeos. Puta, ele me inspira muito. Eu gosto muito do conteúdo de vídeo da School of Life. Assisto bastante coisas. Jujut, né? Eu adoro. Lógico. Hoje eu tava assistindo o vídeo dela, de não fazer joguinhos. Eu gosto do Porta dos Fundos, eu acho eles geniais, assim, alguns vídeos. TED Talk, né? Um vício. Assisto um monte de TED Talk, tem um aplicativo, às vezes Qual na hora... é o seu preferido? Puxa, o da Brené Brown, né? Mas é batidão esse já. Nossa, o da Ana Cláudia, A Morte é o Dia que Vale a Pena Viver. É incrível, incrível. Depois de fazer o curso com ela, foi muito legal. Eu gosto muito das teses do Dan Ariely também, sabe? Não. Ele é um economista comportamental. E aí ele escreveu um livro que chama Previsivelmente Irracional. Então ele fala muitas coisas do comportamento humano, de como a gente é irracional, apesar de a gente se achar tão racional assim. As teses dele são bem legais. Que eu consigo lembrar são essas. Última pergunta, estilo Marília Gabriela. Me conta Carolina por Carolina. Já viu a Madonna respondendo isso? Não. Ela pergunta assim, Madonna ou Madonna? Aí a Madonna olha assim, Madonna squared? Tipo, Madonna ao quadrado. Alguém editou isso? Não. É verdade? Aparece. É mesmo. Me conta uma coisa que eu não sei ou ninguém sabe a seu respeito. Eu não vale. Mas nossa, jura? a seu respeito,
Qualquer Que coisa. ninguém sabe? Não, mas que a galera... Uma coisa que poucas talvez pessoas sabem. Que poucas pessoas sabem. Tá, uma coisa estranha que eu faço. Tá bom. Eu conto coisas bastante, assim. Então, por exemplo, essa janela, é maravilhoso contar essa janela, porque tudo que eu conto tem que dar 5 múltiplos de 5. Então, eu conto assim, tipo, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui você já tem 6, deu 30, e você fecha no 35. Se você quiser, você engloba a parede. É maravilhoso. De perto ninguém é normal, né? De perto ninguém é normal. E eu vou contando tudo, assim. Uma vez eu tava numa casa de praia, aí minhas amigas próximas sabem disso, né? E a gente tava numa casa que tinha um negócio, um forro de madeirinha. E aí uma amiga virou pra mim e falou assim, aí, Carol, tipo, terceiro dia que a gente já tava lá, quantos tem? Eu falei, 33. E eu não sei o que fazer, porque se juntar os cantos, então eu tô tendo que contar a janela junto. Aí elas, kkkk. É, meio doido. Mas é bom. É bom pra gente desmistificar. Esse é outro assunto que eu conversaria por horas com você, mas eu queria que você falasse um pouco disso, assim. A gente tá na internet, tá criando conteúdo na internet, e aí existe não sei nem qual é a palavra, assim, mas não sei se é endeusamento, mas uma sensação de que aquelas pessoas não são normais, que elas não fazem cocô, que elas não fazem xixi, que elas não têm problema, que elas não têm dificuldades como qualquer outra pessoa, né? Ou então, se eu tô trabalhando no universo do desenvolvimento pessoal, significa que todo o meu comportamento tem que ser perfeito, o seu significa que você não pode ter nenhuma dificuldade em comunicar, ou o meu trabalhando com negócio significa que eu não posso nunca ter alguma dificuldade com o meu negócio. Eu repito, pra mim, faz todo sentido, a gente ensina o que a gente precisa aprender, mas eu adoraria te ouvir falando sobre isso. Não, Deus me livre, assim. Eu não tô nem... Eu não sei, eu acho até estranho, assim. Não, agora eu gosto, assim, de quando uma pessoa me reconhece, fala, nossa, que legal o seu vídeo, né? Ou o pessoal fala, nossa, parece que eu tô lidando com alguém famoso. Mas é porque a pessoa faz parte daquela bolha, né? Porque tem muita gente que não faz a menor ideia de quem eu sou. Mas pra mim é tão assim, tipo, gente, foi a gente mesmo que ligou a câmera. Sabe assim, não chegou ninguém me chamando pra fazer. Paparazzi, né? Eu que comecei, sabe assim, tipo, tá virando. Mas. Eu sou bem tranquila, assim. A galera que tá próxima de mim, o pessoal que faz o meu curso, eu compartilho tudo, assim. Eu não queria essa imagem de endeusamento, porque eu não daria conta de sustentá-la, entendeu? Ela é insustentável, né? Insustentável. E é isso, assim, não me serviria também. De nada. Talvez para algumas pessoas servisse, né? Mas não me serviria. E eu acho que o mundo não tá mais conseguindo lidar. Por exemplo, Xuxa. Cara, olha as coisas que essa mulher tá fazendo agora, entendeu? Eu quero ver as propagandas que a Xuxa tá fazendo. Tipo, eu não aguentava mais Xuxa. Né? Tipo, agora ela tá se zoando, ela tá falando, ela tá participando de coisas que... Cara, muito mais mulher, engraçada, sabe? E aí, pô, todo mundo agora tá tipo, Xuxa Diva. Por quê? Porque é real. Então eu acho que o mundo não tá mais dando conta, assim, tanto do que não é real. Tem muita gente que gosta ainda de ter essa imagem, né, da diva, não sei o quê. Mas adora saber que a diva também divorciou, se ferrou, né? Então, sei lá, no final acho que a gente tem que ser real, não tem outro caminho mais, sabe? Qual que é o papel da vulnerabilidade para quem está tentando transformar o mundo, assim? Você está tentando ajudar as pessoas a se comunicarem melhor. Qual que é o papel da vulnerabilidade nessa história toda? Como é que a vulnerabilidade pode te ajudar ou ajudar? Porque a gente imagina que, né, a gente foi ensinado que vulnerabilidade é fraqueza e que é defeito. E, na verdade, é uma das coisas mais lindas que o ser humano pode viver, assim, né? Conecta. Se eu chegar aqui e falar, gente, olha, senta aí, eu vou ensinar vocês a como é que se comunica, porque as minhas relações são incríveis, todas. Eu tenho esse dom desde criança. Que conexão isso geraria, né? Mas a verdade é que minha história eu tive muita dificuldade. E isso é real. Porque tem gente também no marketing que cavuca um problema, porque já sacou que vulnerabilidade conecta, e para tentar criar um problema, para tentar gerar essa conexão. Mas não sei, comigo não cola. Comigo eu sei quando a pessoa tá falando de um lugar assim, realmente isso foi real para mim, foi um problema que eu enfrentei e consegui superar, do que quando ela só tá falando para tentar me fisgar, né? Mas vulnerabilidade é conexão. E cada vez mais as pessoas estão sacando isso, porém, existem alguns momentos que a gente precisa saber dosar. Sim. É diferente. Sim. Por exemplo,
quando eu estava construindo o CCA. Era o meu primeiro curso online. Eu cheguei, são 8 aulas. Eu cheguei na 4ª aula, começou a me dar um desespero. Por quê? Porque eu queria ter feedback daquilo. Eu falei, gente, eu vou gravar mais metade do curso, ninguém viu essa metade, e se estiver ficando ruim? Eu tive um colapso, assim, de chorar e gravar um vídeo chorando. Imagina se eu enviasse aquele vídeo chorando naquele momento para os meus clientes, falando, gente, olha só, eu ia perder muita confiança deles. Falar, gente, eu comprei o curso dessa menina, não tá dando conta de fazer isso? Guardei aquele vídeo. Fiz o curso. Lidei com aquilo. No final, depois que eles assistiram todo o curso, depois que foi pro presencial, putz, foi legal, eu me senti muito conectada com eles. Eu falei, gente, queria mostrar uma coisa pra vocês. Se vocês estiverem empacados com algum projeto, olha como é que foi pra mim fazer esse projeto. Aí todo mundo, tipo, como assim? Então tem um momento, sabe? Tem inclusive um artigo na Harvard Business Review que eles falam de autenticidade e dão exemplos de vários casos em que pessoas que escutaram essa história de que vulnerabilidade conecta tentaram usar e se lascaram, assim, tipo uma mulher que assumiu o board de diretores de uma empresa e ela chegou no primeiro dia falando que ela estava muito preocupada com o que ia acontecer e daí na semana seguinte demitiram. Então, tipo assim, a gente tem que saber fazer a leitura. Do contexto. Porque tem momentos que você tem que falar, galera, vem em mim que eu vou dar conta, entendeu? E assumir também, porque você também é essa pessoa, sabe? Mas em muitos outros contextos, assumir suas fraquezas te conecta bastante. Essa capacidade de perceber o contexto, né? É essencial. Poxa, demais! Me conta como é que a galera acompanha o que você faz, seja comunicação não violenta, seja qualquer outra coisa que você for inventar. Legal, então eu tenho 3 canais. Um é o www.caminhodacomunicacão, na comunicação sem acento.com.br, que é onde eu disponibilizo os vídeos gratuitos de CNV, que são bem legais, tá? Eu super recomendo acompanhar por lá. Minha empresa é tietcoaching.com.br e o meu blog é carolinanalon.com. Então assina lá a newsletter, dá um curtizinho na página da Tie, que aí vai poder me acompanhar. Eu tenho produzido bastante conteúdo ultimamente. E o curso, especificamente? O curso de Comunicação Não Violenta eu abro turmas uma vez por semestre, e o curso é dividido em duas partes. O módulo online, que tem duração de 2 meses, então tem 8 aulas semanais, com um monte de material, web seminário, livro do Marshall Rosenberg, blá, blá, blá. E no final, sela com um fim de semana em São Francisco Xavier. Então, pra gente, sentir a CNV, aqui a gente pensa a CNV, aqui a gente sente, conecta, sai nutrido do fim de semana. É isso. E tem gente que faz só online também, gente que sabe que não vai poder vir para São Francisco Xavier. Eu não criei o curso para ele ser só online, de forma alguma. No primeiro lançamento eu nem abri inscrição, mas 16 pessoas pediram. Falei, então, eu vou vender, vocês me falem como é que foi. Funcionou. Eles falaram, funcionou. Aí no último eu abri, 74 pessoas compraram o presencial e 70 compraram online. Eu fiquei, de cara, assim, sabe? Então agora eu vou vender online, acho que tá funcionando. Sim. Obrigada, Rafa. Adorei. Esse foi o VQV Convida com ela, na passarela, Carol Nalon. Se você gostou, vai lá conferir todo o conteúdo que a Carol tem e passa a seguir tudo que ela faz. Se você a gente tem muita audiência em comum, né? Sim, sim. Se você ainda não acompanha, acompanhe e inscreve aqui no canal, porque agora vai rolar esses papos 2 vezes por mês, coisas inspiradoras para encher sua cabeça de mais ideias e mais inspiração e te ajudar com seus bangs por aí. É isso, um beijo, câmbio, desliga. E aí, gente? E aí? Eu também conto as coisas. Vocês se conhecem? Olá, prazer. Tudo bom? Mari. Tudo bom? Olá, tudo bem? Vocês têm que se conhecer, né? Larusso! Que legal! Você foi que veio no fim de semana? Aqui? Pra dar o curso. Sim. Então eu te vi. Gabi, tudo bom?